Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Conversando com o Paulo e hoje eu estou com ele, que é historiador, geógrafo, professor, é coordenador de escola, André Galdino. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor. Muito obrigado, Paulo. Satisfação. O senhor quer falar alguma coisa antes de eu fazer as perguntas? Não, fique à vontade. Tá bom. Fique à vontade. A primeira pergunta é: quem é André Galdino? Eu sou professor de geografia, sou historiador, sou pedagogo, sou uma pessoa também que gosta muito das ferrovias, né? Então nessa área eu sou um pesquisador também em transportes, tenho formação superior também em logística, técnico em transporte ferroviário, né? E estou um apaixonado pela educação e pelos transportes, né? Especialmente o ferroviário. E o seu hobby então é os transportes, é a ferrovia? Isso, fora da escola, um dos hobbies principais que eu tenho é a pesquisa, né, da memória ferroviária, né? Então aqui na Baixada Santista eu há 12 anos pesquiso a linha que ligava Santos até Juquiá, né? Então é um trabalho que rendeu aí o título de Ramal Caiçara, né, do qual eu montei um site e tem um projeto com a intenção aqui em São Vicente montar um espaço de memória, né? Então esse projeto ele está em andamento. Então a intenção é que São Vicente, como primeira cidade do Brasil, tenha um espaço dedicado à memória das ferrovias também. Muito interessante. E qual a sua área de especialização na parte de história e por que você escolheu essa parte? Então, a minha especialização, né, eu concluí no ano de 2017, né, e essa especialização foi em História Cultural do Brasil, né, uma especialização focada em patrimônio, parte museológica, entender o que são a parte mais histórica, né, resgatar isso e trabalhar isso dentro das escolas, tá? Então foi uma ênfase que eu aprendi a questão do patrimônio histórico e como desenvolver essa noção de patrimônio histórico com os estudantes em núcleos de museologia, né, de preservação da história do Brasil e também de alguns aspectos específicos, né? Por exemplo, no meu caso, dentro dessa pós-graduação, eu fiz a pesquisa sobre a ferrovia, né, o trem, dentro da canção brasileira. Então esse foi o meu projeto de pesquisa. Meu TCC foi focado em achar aí músicas que falavam de trem. E nessa minha brincadeira de pesquisar, né, brincadeira entre aspas, né, porque foi um trabalho longo, eu achei mais de 200 canções que falavam de trem, locomotiva, estação. Então eu fiz todo esse recorte e isso eu defendi na minha apresentação final. Caramba, legal. E quais os principais desafios que os historiadores enfrentam ao pesquisar e escrever sobre o passado? Desafios é fontes, né? A gente tem que ter muito cuidado com onde vai consultar, porque tem muita mentira, né? As fake news, elas sempre existiram, né? Inclusive, o próprio imperador do Brasil foi derrubado por fake news, né? Porque ele foi aí, criou-se uma situação de que ele estava sendo ali, né, ameaçando a figura do Floriano Peixoto e as lideranças militares da época, e isso acabou gerando a proclamação da República, né? Então todas as grandes crises que nós tivemos no Brasil e no mundo foram provocadas muitas vezes por erros na comunicação, né? Alguém que fala uma fala que não é verdadeira e aí gera uma situação, tá? Então no caso da fonte histórica é um desafio muito grande, né? Porque tem muita coisa mentirosa. Tem que ter muito cuidado em que fonte você está bebendo, né? Consultar mais do que uma fonte, duvidar das informações sempre, né? Um bom pesquisador duvida, né? E busca sempre prova e contraprova para chegar a uma boa solução de pesquisa histórica. Como você avalia a importância da história no contexto da sociedade atual? A história ela é mãe e mestra. Porque mãe no sentido de que ela dá origem a tudo, e mestra porque ela nos ensina, né, principalmente a não repetir os erros do passado. Então, enquanto mestra, se eu aprendo com a história, se eu vejo que algo que foi feito lá no passado foi algo equivocado, foi um erro que a sociedade cometeu, eu posso, a partir da história, não repetir esse erro. Tal qual, por exemplo, o nazismo judeu, né, tal qual a ditadura militar no Brasil, né, são ótimos exemplos de coisas que nós estudamos na história para não repetir esses erros, né? São erros que custaram vida de pessoas, custaram atraso, custaram mortes, custaram uma série de situações desagradáveis, e a história, enquanto mãe, nos ensina a não repetir isso, né? Então por isso também esses locais são até preservados, né? A gente tem vários monumentos preservados que retratam essas situações, né, que foram desagradáveis. Porém, eles não são demolidos porque, enquanto fator histórico, eles nos ajudam a não cometer o mesmo erro novamente. Qual é a importância da geografia na tomada de decisões políticas e econômicas?
A geografia, né, que é outra ciência da qual sou formado, né, na questão de decisão, ela é muito importante, né? Vamos lembrar aqui no Brasil, por exemplo, o papel do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sediado no Rio de Janeiro desde 1974. Ele produz uma série de pesquisas e indicadores que ajudam na parte política, né? Então a geografia ajuda no planejamento da cidade, descobrir onde estão os problemas e atuar em cima desses problemas. Então a geografia, ela nos faz ter um olhar sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre o meio ambiente e sobre todas as problemáticas. Então ela é uma ciência que agrega toda uma análise de sociedade, desde a sociedade formada por pessoas até a junção com o espaço natural, e a partir dessa relação homem-natureza, né, sociedade e espaço natural, a gente consegue desenvolver e criar ações para evitar problemas futuros. Então a geografia ela age muito no campo do planejamento, antecipando problemas e propondo já soluções, antecipando. Como a geografia pode ajudar a abordar questões globais como a gestão de recursos naturais e sustentabilidade? A geografia no campo de natureza e sustentabilidade ela é fantástica, porque ela que mostra, por exemplo, o potencial da energia solar, da energia eólica, né? Então a geografia ela traz muito disso, né? Analisar todas as possibilidades do que o meio ambiente pode nos oferecer. A geografia também estuda os biomas brasileiros e mundiais, isso é passado em sala de aula, o que é uma mata atlântica, o que é uma floresta amazônica, o papel delas no mundo, né, de equilíbrio ambiental, de equilíbrio climático, ciclo de águas, né, o ciclo da chuva depende muito da questão das grandes florestas, né? Então é importante que a geografia venha nesse sentido de nos ensinar como preservar, de como lidar com essas grandes florestas e de uma tal maneira que a gente consiga preservar nossa água, e preservando nossa água a gente preserva a parte de agricultura, porque nós dependemos das chuvas para o nosso alimento. Então, quando a gente começa a entender a floresta, os rios e o papel que eles têm, além da natureza, que também chega na questão econômica e social, com isso a gente vai renovando, né? Criando novas fontes, trabalhando a sustentabilidade, garantindo que a produção agrícola mantenha um ritmo constante. Né? Vamos lembrar que a população também cresce, e com ela pode crescer a fome também. Então, para que a fome não cresça, a geografia entra no sentido de planejamento e gestão de recursos naturais, para que esses recursos naturais consigam alimentar a população por muitos e muitos anos. Esse é o objetivo, que nunca falte o alimento e que ele tenha qualidade e que ele não seja contaminado, né? Vamos lembrar a questão dos agrotóxicos, vamos lembrar também a questão das mudanças genéticas, né? O transgênico, que já foi muito polêmico. Hoje dá para a gente ter um olhar diferenciado para ele também, procurando entender a parte genética e procurando entender as necessidades de aumento de demanda de alimentação no mundo. Então hoje dá para juntar tudo isso sobre o viés da geografia da sustentabilidade dos recursos naturais. E me fale um projeto de sua autoria na frente da coordenação pedagógica da escola que você fez que ajudou os estudantes, que revolucionou. Projetos aqui eu tenho muitos, né? Aqui no Mário Covas eu já estou somando o tempo de professor e coordenador pedagógico há quase 10 anos, né? Parece que foi ontem, mas passa muito rápido, então já estou há bastante tempo. Vai voando, né? Daqui a pouquinho eu já estou aí muito tempo de magistério, muito tempo de Mário Covas. E aqui na escola, projetos que eu quero destacar, um projeto que é até hoje uma grande paixão minha, que eu desenvolvi e continuo desenvolvendo, né? Ele ficou um pouco mais, reduziu o tamanho do projeto, mas ele não perdeu a sua majestade, é o projeto Rádio Escolar, né? Que é um projeto que a gente trabalha com a comunicação, fazendo entrevistas, reportagens, levando um pouco de música, entretenimento, informação, registro histórico da escola, né? Hoje a gente produzimos muitas reportagens que hoje ajudam a narrar a história da escola. Também gostaria de destacar aqui os projetos de revitalização da escola, dos espaços, né? Um projeto que a gente atuou durante a pandemia, quando os alunos voltaram pós-pandemia, encontraram uma escola diferente, uma escola com laboratório, sala maker, né? Encontramos aí uma sala de leitura renovada, as portas das salas de aula, todas portas temáticas, né? Então, revitalização com paisagismo interno, vasos, parece que não, mas uma escola bonita, ela é acolhedora, né? Então, ter uma escola, alguns falam assim, mas por que se preocupar com planta na escola, com porta bonita? Porque um ambiente bonito também é um ambiente acolhedor, as pessoas se sentem bem em estar dentro da escola. Um outro projeto muito importante, do qual até o Paulo também participou efetivamente, foi o projeto do Mosaico Rosa dos Ventos. Um projeto que também foi muito importante, idealizado por a mão dos alunos e pelas minhas mãos também. Eu estava ali junto, né? Gente sentado no chão,
colocando um caquinho lá, depois rejuntando. E aquele espaço é um espaço que entrou para a história da escola, porque ali nós temos um espaço que dá para ser usado tanto pelo pessoal que quer entender um pouco da dinâmica da geografia, né, localização geográfica do terreno da escola, né, qual é o ponto leste do terreno da escola, qual é o ponto sul do terreno da escola. Além de tudo, o espaço ao redor é uma arena, que era um sonho muito antigo também que nós conseguimos tirar do papel. Aquela arena é um espaço que dá para ser usado para teatro, apresentação, uma palestra, né? Inclusive, nosso sonho era ter utilizado ela no dia do aniversário da escola. Porém, na semana do aniversário da escola, choveu a semana toda e aí não se tornou viável. Mas, assim, não deixa de ser um espaço muito importante para futuras ações, né? Especialmente Semana Cultural, né? Ciclos gerais de cultura da escola. Né? Então, é um espaço que se tornou um espaço muito agradável e que eu acho que ele vai agregar muito nos próximos anos também. Professor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado assim, por ter aceitado o convite. Por muito tempo o senhor me entrevistou aqui na escola para o podcast e agora chegou a minha vez de entrevistar o senhor. É isso. Pessoal, esse foi mais um Conversando com o Paulo. Peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E como eu sempre digo no final dos vídeos, o próximo empreendedor, professor, escritor, político, seja o que for, pode ser você. Muito obrigado, Paulo.